Mateus 22, verso 36 ao 40. Assim disse o Senhor Jesus aos discípulos que lhe perguntavam. E eles perguntaram ao Senhor o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, capítulo 28, versículo 19 e 20. Assim nos diz a palavra. Jesus, eu vou ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ler o versículo 20, juntos ali no telão? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mantenha esses dois textos marcados aí, porque nós vamos passear com esse texto para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu quero falar sobre o grande mandamento e sobre a grande comissão. Duas coisas poderosas que deverá obter de cada um de nós toda a atenção. Primeiro, o grande mandamento. Segundo, a grande comissão. Os discípulos estavam preocupados em estarem conduzindo a sua vida de uma maneira correta, então eles perguntaram para ver se estava faltando alguma coisa para Jesus. Eles disseram: Senhor, qual é dos mandamentos, de tudo isso que a gente conhece na lei, nos profetas, qual é o grande mandamento, para a gente não correr o risco de esquecer aquilo que é mais importante, daquilo que é fundamental? O Senhor Jesus, Ele dá essa palavra: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois disse: e o segundo é esse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos feito isso? Eu acredito que a maior parte de nós aqui, se não todos, nós temos nos esforçado para fazer essas duas coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é um desafio diário na nossa vida, porque amar a Deus sobre todas as coisas implica em nós aplicarmos à nossa vida o princípio da cruz, que é o negar-se a si mesmo, deixar as coisas dessa vida para trás e focar no reino de Deus como o primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. É o grande mandamento. E o segundo grande mandamento depois desse é amar ao próximo como você se ama. E é tão difícil a gente exercer o amor de Deus com alguns tipos de pessoas. Você amar quem é facilmente amável, ou você amar alguém que é carismático, é fácil. O difícil é você ter que conviver com uma pessoa e exercitar o suporte do amor. Quando você diz assim: eu não amo, mas tem que suportar em amor essa pessoa. Eu acho que todo mundo aqui tem alguém que você suporta em amor. Acho que todos nós temos alguém que você convive porque não tem como não conviver com aquela pessoa. Então, o mandamento bíblico é: se você não consegue amar, você tem que suportar em amor. E o segredo disso tudo é o amor. Um dia todas as coisas passarão. O apóstolo Paulo falou das três mais importantes:
E ele grifou na sua fala que daquelas três mais importantes, a mais importante era o amor. A igreja é conhecida pelo amor que pratica. O Senhor disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos odiardes uns aos outros. Foi assim? Quando vos amardes uns aos outros. Então nós somos conhecidos dessa maneira, como gente de Jesus que ama um ao outro. A bandeira do Senhor sobre nós é o amor. Então, a nossa força está em amar. Eu quero chamar a sua atenção sobre isso, porque o Deus que nos salvou, que nos comprou para si, que nos tornou povo santo, perdoado, povo seu, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se servimos o Deus que é amor, é natural em nós exalarmos o bom perfume de Cristo, que é o seu amor. Deus é amor. E se existe alguma coisa que Satanás não suporta, é o amor, porque ele é o avesso disso, ele é o contrário disso. Você se lembra que João disse na sua epístola que o amor lança fora todo medo. Nós aprendemos aqui na escola bíblica, Jesus era cercado de pessoas com toda sorte de problemas, de enfermidades, de doença. E quando alguma pessoa carecia de um ato de misericórdia do Senhor e que corria muitas vezes até o risco em ser apedrejado, como no caso da lepra, aproximava-se do Senhor, você vê que Jesus não corria daquela pessoa. Jesus se aproximava daquela pessoa: Senhor, eu preciso ser limpo. Se tu quiseres, torna-me limpo. E o Senhor dizia: eu quero. E Jesus não corria, ele ia em direção à pessoa. Nós não podemos correr de algumas situações que muitas vezes para nós é desagradável, mas se tem algo que a palavra de Deus nos ensina, se quisermos ter sucesso nos problemas que vão aparecendo em nosso caminho diário, é você usar o amor. O amor encobre uma multidão, não é só de pecados, o amor encobre uma multidão de coisas imperdoáveis. Quem ama, perdoa. Quem ama dificilmente ficará enfermo. Já foi provado que a pessoa, quando ela pratica o amor e ela exerce o amor, tem-se a impressão de que a imunidade dela fica mais em cima. E não é a Bíblia que diz isso, é a ciência que já provou isso. Então ame. É mais fácil amar do que odiar. É mais fácil você sorrir do que você ficar com o semblante retesado de raiva, de ira, de cólera. É muito mais fácil você levar uma vida de maneira leve do que você carregar uma cruz que muitas vezes vai levar você para o buraco. Qual é o segredo para nós levarmos a nossa cruz? Nos enchermos do amor. Senhor, qual é o maior mandamento? O maior mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, ame ao seu próximo como você se ama. Ame aquele que talvez não seja fácil de ser amado, como você se ama, como você se cuida. Então esse foi o segredo que o Senhor deixou para a sua igreja. Você não precisa temer a reação do outro, se você estiver disposto em amar o outro, em derramar sobre o outro, não a sua ira, não a sua cólera, a sua indignação, mas o seu amor. Se a igreja amasse mais e andasse mais na prática do amor, nós teríamos um maior número de milagres acontecendo no nosso meio. A ausência de milagres é um dos sintomas da ausência de amor no corpo de Cristo, é o que nós temos aprendido pela palavra do Senhor. Mas não só o grande mandamento, que é a base para aquilo que nós vamos falar, mas eu quero tomar um pouco mais tempo refletindo com os irmãos sobre o que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. O grande mandamento de amar
nos serviu como base para aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. E ele disse aqui, quando designou a igreja, a responsabilidade da comissão que ele nos confiou. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O Senhor nos deu esse encargo. O Senhor Deus nos deu essa responsabilidade. Como igreja do Senhor, nós temos propósitos a serem seguidos. Nós temos um plano de Deus para a vida da igreja. O primeiro plano é que nós nos amemos mais, que nós pratiquemos mais o amor na vida da igreja, a começar em casa. O propósito da existência da igreja é exalar o amor, amar a Deus com todo o seu coração. E isso é uma ordem que o Senhor Deus deu à igreja, que nós conhecemos como uma outra palavra chamada adoração. Amar a Deus é adorá-lo. Nós acabamos de começar o nosso culto declarando a Deus o nosso amor e a nossa adoração, fazendo o quê? Adorando o Senhor, elogiando o Senhor, beijando o Senhor, tocando o coração do Senhor com a nossa palavra cantada. A igreja, nós temos aprendido, ela existe para adorar a Deus. Não importa se eu estou só, se eu tenho uma companhia de 100 pessoas ou 1000 pessoas, a igreja, ela não pode deixar jamais de adorar o Senhor. Sabe por quê? A adoração é a base para o serviço. Se você quer servir a Deus, a primeira condição para você ser um servo de Jesus é você ser um adorador. Eu já abri o coração com os irmãos aqui algumas vezes, porque quando o Senhor me chamou para o primeiro serviço, desde pequenininho na casa dele, eu fui chamado e descobri que o meu negócio era a adoração, e me envolvi até o pescoço com a área da música. E quando o Senhor depois me chamou para o ministério pastoral, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu me encontrava na música e não me achava jamais apto para estar dirigindo uma igreja, para ministrar pessoas. A timidez não me deixava fazer isso. Não parece, mas eu sou muito tímido. O que rompeu a minha timidez, me ajudou muito, foi o dia que eu tive uma experiência com o Espírito de Deus, quando Jesus me batizou com o seu Espírito e com o seu fogo. Naquele dia, boa parte da timidez saiu por uma janela e a autoridade do Senhor veio sobre mim. Mas eu imaginava que depois que eu rendi a minha vida ao chamado pastoral, que eu não ia mais pegar no instrumento. E fiquei um tempo sem tocar. E vi que a igreja tinha uma necessidade. Como adorador que era, eu descobri que não dava para a igreja cantar só a capela. Então eu tinha um violão, eu usei o meu violão. E os meus filhos foram tomando tamanho, eu comecei a os ensinar de como começar a vida de adoração, porque a base para o serviço é a adoração. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa onde você estiver e qual o seu chamado ministerial, uma coisa é certa: antes de tudo, o Pai nos chamou para sermos os seus adoradores. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Salmo 34, 3, o salmista faz um convite. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Isso deverá sempre ser uma resposta natural quando nós estamos na presença de Deus. Você está na presença de Deus, por que a gente fecha os olhos? Alguém falou assim: pastor, orar de olho aberto é pecado? Não. Existe uma posição certa para orar? Não. A posição certa para orar é a posição do coração.
Você pode orar deitado, espichado, encolhido, em pé, com a mão para cima, com a mão para trás. A posição que interessa a Deus é a posição do coração. Pelo contrário, se nós olhamos os textos bíblicos, nós vamos ver que o Senhor Jesus orava muito mais de olho aberto do que de olho fechado. E tendo erguido os olhos aos céus, disse. É assim que os evangelhos nos mostram como o Senhor Jesus fazia. Mas junto com a oração, a adoração deve vir de começo. O que acontece quando eu começo a adorar a Deus? Eu crio uma atmosfera que vai trazer a presença de Deus, uma atmosfera que vai trazer o mundo angelical perto de mim, porque quando eu começo a adorar a Deus, eu não adoro sozinho, a criação adora o Senhor. Os anjos descem para unir as suas vozes conosco. Se Deus permitisse que tivéssemos uma visão espiritual enquanto adoramos no culto, eu tenho certeza que ia ser uma loucura os nossos cultos, porque nós não adoramos ao Senhor sozinho. Seres celestiais são enviados, não é só para nos guardar, não é só para trazer bênçãos até nós, mas eles são enviados para participar conosco da adoração. Nós não ficamos impressionados quando temos uma visão espiritual? Você acha que os anjos não ficam impressionados quando nos veem adorando a Deus? Eles adoram o que conhecem, nós adoramos o que nunca vemos. Nós adoramos aquele que apenas com o coração cremos. Cremos porque o dia que Ele entrou na nossa vida, a nossa vida se transformou. Nós éramos perdidos pecadores, longe do Senhor, mas a sua mão boa veio e começou a mudar o nosso sentimento, o nosso pensamento, e nesse milagre da salvação, nós vamos nos tornando automaticamente adoradores, e o adorador, ele quer servir. Todo adorador quer servir. Você sabia que até os demônios adoram a Deus? Olha, heresia, pastor. Abre Marcos capítulo 5, versículo 6. Fala sobre o endemoniado gadareno. Quando chega até Jesus, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Algumas versões dizem, como a NVI diz aí, correu e prostrou-se diante dele. O que é prostrar-se? É reverenciar, é adorar, é honrar. Os demônios adoram Jesus. Você já tinha parado para pensar nisso? Se os demônios adoram o Senhor, eu e você que fomos por Ele salvos, precisamos ter a adoração na nossa vida como uma resposta imediata à presença dEle. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando as coisas estiverem ruins na sua vida, quando a ambiência dentro da sua casa estiver pesada, aquele clima pesado, se você não consegue louvar a Deus, coloque uma música de adoração. Vai quebrar o poder do peso, vai quebrar o poder do mau humor, vai quebrar o poder da opressão. Satanás, ele não suporta a adoração. Quando você começa a dizer que o Espírito de Deus está aqui, ele vaza, porque ele não suporta o povo de Deus adorando a Deus. Amém, irmãos? Então adore o Senhor dentro do carro, adore o Senhor dentro da sua casa, adore o Senhor onde você estiver, e não tenha vergonha de ser um adorador. O Senhor nos chamou para adorá-lo, mas o Senhor também, junto da adoração, Ele deixou um ministério para cada um de nós. É o ministério do ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame o seu parente, ame a sua família, ame o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu patrão que muitas vezes é infiel com você. Ame como você se ama. A palavra-chave desse chamado de Jesus para amar o próximo chama-se ministério. A igreja tem essa incumbência
tem esse encargo de amar o outro e de servir ao outro, sendo um adorador de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor Deus, a adoração vai nos trazer força e poder. Se você fizer a sua parte na adoração, você poderá ter a certeza de que as dúvidas espirituais serão menos acirradas. O louvor liberta. Vamos dizer isso? O louvor liberta. Você acredita de todo o coração que o louvor liberta? Se você não teve essa experiência, eu convido você para que tenha. Às vezes o marido chegou azedo em casa, ou a esposa, ou o filho oprimido, sofreu um bullying, não falou com você o que é, você acha que ele está esquisito, abraça e comece a cantar um louvor. Quantas pessoas no leito de morte são consoladas porque um homem de Deus, uma mulher de Deus chegaram até aquele lugar e às vezes baixinho no ouvido ali cantou um louvor. Louvor liberta, tira o peso, tira o medo, abre portas, abre a visão, o louvor liberta. Então Deus nos deu a adoração e o Senhor também, quando diz que eu devo amar a você como eu me amo, Ele entregou a mim e a você um ministério. Sabe o que é um ministério? É demonstrar o amor de Deus aos outros. O ministério da igreja é você, na prática diária do exercício na sua vida, é você demonstrar que você ama o outro. E o texto sagrado diz que o amor não deve ser fingido. Não diga a ninguém eu te amo se de fato você não ama. Não ore sem ter a disposição em perdoar e dizer: Senhor, ensina-me a amar, porque amar é um desafio. Lucas 10, de 25 a 37, é o texto que você conhece, que fala sobre o bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado, passou um sacerdote, passou depois um fariseu, passou um levita. Nenhum dos três deram atenção àquele homem que havia sido brutalmente espancado e roubado. Mas onde não havia nenhuma esperança, passou perto daquele homem que fora assaltado, um samaritano, que o Senhor Jesus chamou ele de bom samaritano. Pegou aquele homem todo machucado, arrebentado, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem e disse ao dono daquela hotelaria: eu estou de viagem, esse homem está ferido de morte, cuide dele para mim, olha, está aqui uma parte, quando eu voltar, se ele tiver mais alguma despesa, pode ter certeza, eu vou pagar todo o custo da despesa que ele te der. Jesus estava nos ensinando um princípio. O princípio de praticarmos o amor não é só aquelas pessoas que amamos, mas é também aquelas pessoas que nós não conhecemos. Tantas pessoas que nós passamos diariamente que talvez nunca mais nós veremos. E o Senhor deseja que, à semelhança do bom samaritano, nós façamos igual. A igreja hoje é a hotelaria. A igreja é o lugar onde Deus se manifesta. Aqui dentro nós temos o Espírito Santo que vem para cá, não é por causa do lugar, ele vem por sua causa, por minha causa. Nós oramos de maneira errada e equivocada quando falamos: ó Senhor Jesus, seja bem-vindo a este lugar. Está errado. É uma oração contrária à palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em você. Então ele não veio de outro lugar para cá, ele já veio em você. Agora, através de mim, de você, o Senhor espera que o seu amor encubra todas as almas perdidas. Por isso, a base para todo e qualquer evangelismo é adoração e serviço. A igreja existe para adorar e para servir. Isso é o ministério que o Senhor entregou à igreja. Você sabe que o Senhor disse que tudo que nós fizermos para o seu reino,
nada ficará sem a sua devida recompensa. Até uma coisa mais simples, como um copo de uma água fria, que Jesus diz, até um copo de água fria que você deu a alguém, você receberá a justa recompensa por aquela atitude de bondade. Você não deve ter atos de bondade para ser reconhecido entre os homens, mas isso deve ser algo natural em você, porque em você está o Espírito Santo. Em nós está o Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor. Mas tem outra coisa que o Senhor Deus quer que nós nos lembremos sobre o propósito da existência da igreja. Naquilo que Ele nos confiou a grande comissão, é que Ele, o Senhor, Ele confiou a nós a honra de fazermos discípulos. A ordem é: não fiquem parados, vocês vão. E na sua caminhada, façam discípulos. Portanto, ide, é uma palavra imperiosa. Não fiquem parados. Onde você estiver, faça discípulos. E depois que você começar a discipular, você precisa ter a consciência daquilo que o Senhor falou quando estava na sinagoga e abriu o rolo do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, para fazer as obras do Pai, para desfazer com as obras do diabo. O Espírito do Senhor está sobre mim. De igual maneira, o Espírito do Senhor está sobre você. Para que o Senhor Deus nos deu o seu Espírito? Para nós podermos fazer a obediência à sua ordem de irmos fazendo discípulos. Ela precisa ser feita no poder do Espírito, não pode ser feito de qualquer maneira. Essa é a razão pela qual a igreja em todo o mundo tem tido dificuldades em romper com as coisas do inferno, com as hostes infernais. A igreja tem estado vazia do Espírito de Deus, e vazios do Espírito de Deus nós não vamos conseguir sequer levantar, quanto mais ir, e além de ir, não conseguiremos fazer discípulos. Quantas pessoas seguem você? Eu não tenho ninguém que me siga. Eu não tenho ninguém que gostaria de estar no meu lugar. É um engano seu. Você tem pessoas que olham para você e admiram você. Você tem pessoas que olham para você e gostariam de ter a vida que você tem, de ter o marido que você tem, de ter a esposa que você tem, de ter os filhos que você tem. Existem pessoas que olham para você e gostariam de ser como você é, do jeito que você é. Mas todo mundo aqui, nós não temos só inimigos, nós temos pessoas que nos amam, que nos admiram e que gostariam de estar em nosso lugar. Esses são os nossos primeiros discípulos. Então peça a Deus para ungir os seus olhos, para que você contemple quem é o primeiro discípulo que Jesus quer colocar na sua mão. Nós temos falado aqui, meus irmãos, o primeiro discípulo deverá ser o cônjuge, o segundo, os filhos. Lar equilibrado, igreja equilibrada. Lares desequilibrados, idem. Portanto, ide e fazei discípulos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. A pessoa pode ter uma propriedade de um valor incalculável. A pessoa pode ter um patrimônio invejável. Mas se essa pessoa não tem Jesus aos olhos do Senhor, ele ou ela são pobres. E o Senhor diz que Ele nos enviou aos pobres. Não é o pobre fisicamente ou materialmente, mas ao pobre de espírito. Aquele que não teve a sua mente, o seu coração iluminado pelas novas do Evangelho. Evangelismo é muito mais que responsabilidade. É um privilégio que o Senhor Deus nos deu de conduzir almas à presença de Deus. Nós temos deixado de evangelizar. E quando deixamos de evangelizar, a nossa declaração de amor a Deus,
ela é incompleta. Quem ama fala constantemente do objeto do seu amor. Quando você ama muito, toda hora você quer falar daquele ou daquela que você ama, que você admira, que você copia o exemplo. Mas nós temos feito muito pouco isso. E quando deixamos de fazer isso, nós estamos deixando de cumprir o ídolo de Jesus. Não adianta você amar a Deus sobre todas as coisas, a grande comissão. Romanos 10, 14, eu quero ler com você. Esse texto é tremendo. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas descobrirão quem é Jesus se você não estiver fazendo a sua parte? Se eu me calar, o Senhor Jesus disse que as pedras irão clamar. A igreja tem se calado, as pedras estão clamando. De onde não se imaginava que um clamor subisse, o clamor está subindo em todo o mundo, de onde não se esperava, porque a igreja se calou. A igreja se amedrontou em anunciar o evangelho das boas novas. Quarta coisa que o Senhor nos confiou a responsabilidade. Não é só ensinar aos discípulos, mas é batizar esses discípulos. Existem pessoas que frequentam as igrejas anos e nunca sequer tiveram a experiência de passar pelas águas, pelo batismo, pelo simples fato de não quererem com Cristo assumirem uma responsabilidade pública. Nós batizamos aqueles que confessam o senhorio de Cristo publicamente. Nós não batizamos ninguém para a salvação. Pelo contrário, o batismo, ele é um ato de fé na vida daquele que já teve com Jesus o encontro. Muito mais do que o exercício da obediência à ordem do Senhor Jesus de batizar-se, é o testemunho que nós damos quando descemos as águas batismais. Eu estou dizendo naquele dia que eu estou rompendo com o velho homem. Eu estou ressurgindo para uma nova vida com Cristo. Mas a igreja está se calando, por isso batizamos tão pouco. Uma conversa que tem sido muito comum entre os pastores, amigos, é: ô irmão, quantos você batizou lá esse ano? Dá desespero, irmãos, de vermos sempre os mesmos rostos dentro da igreja. É uma alegria ter você aqui, mas é uma tristeza saber que muitas pessoas estão indo para o inferno por negligência nossa. A Bíblia diz que das nossas mãos o sangue daqueles que serão lançados eternamente no inferno será cobrado um dia. Portanto, vocês amam a Deus, amam de todo o coração, você está amando o próximo como a ti mesmo, e desse meio de próximos que você diz que ama, quantos discípulos você fez? E desses discípulos que estão seguindo a você, que diz servir a Jesus, quantos você levou ao batismo? Não, pastor, quem leva o batismo é o pastor. Não, senhor, é você. É você que deverá conduzir o seu discípulo ao batismo. Se deixamos de fazer isso, nós estamos pecando contra o Senhor. O convite do Senhor não é simplesmente um convite, é muito mais do que um convite, é uma ordem. Ele, quando retornou ao céu, ele fez questão de deixar 500 pessoas como testemunhas, ouvindo o que ele estava dizendo. Depois ele foi assunto aos céus e todos ficaram olhando, repensando naquela fala que Jesus deu àqueles 500 que estavam vendo ele voltar para o céu. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Portanto, ide. Meus irmãos, nós estamos já no meio do ano, encerrando o mês de junho, mas eu creio que se você assumir a sua responsabilidade em Cristo, nós poderemos ter a alegria de ver a igreja crescer.
Meus irmãos, nós temos que ter essa alegria. Não é porque o pastor fica frustrado quando tem pouca gente no auditório, não. Essa fase já passamos. Noé pregou quase 120 anos para ganhar no máximo a sua família. Mesmo assim, depois a maior parte da família de Noé se perdeu. Mas Deus quer que eu e você façamos aquilo que Ele nos ordenou. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, aconselhado, ensinado. É uma ordem do Senhor. Ele nos garante uma coisa, que você não vai fazer isso sozinho. Ele garante que você vai ter a companhia dele. Ele vai tomar você pela mão, ele vai guiar você. Você só abre a sua boca, ele vai usar a sua boca. Só obedeça e ele vai usar você. Se você obedecer de todo o coração, Deus usa você. Passou a hora, irmãos, de sermos meros frequentadores de igreja e de culto. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel de adoradores que servem ao Senhor com o seu melhor, não com o seu pior. De adoradores que choram quando uma pessoa morre e você sabe que morreu sem Jesus. Nesses últimos dias eu vi alguns posts que me fizeram pensar, como sempre me fazem pensar, de pessoas que estavam em luto por pessoas que perderam na família, na parentela, no meio dos amigos. E a grande pergunta é: para onde foi essa alma? Qual peso eu tenho nas minhas mãos com essa alma que eu deixei de testemunhar de Jesus para ela, para ele? Um dia vai ser requerido na nossa mão. Então não perca a oportunidade. Sabe por quê? O ide de Jesus não é para amanhã, é para hoje. Ainda hoje você poderá ganhar alguém para Jesus. Ainda hoje o seu smartphone poderá ser um instrumento para alcançar uma alma para o céu e tirar uma alma do inferno. Ainda hoje, a ordem de Jesus não serve para amanhã, serve para hoje. O amanhã não nos pertence, então eu obedeço hoje, não dá para deixar para amanhã. Celebramos a presença de Deus na adoração, comunicamos a palavra de Deus no evangelismo e nós integramos a família de Deus na comunhão, no meio dos membros, no meio do seu corpo, que é a igreja. E dessa maneira nós demonstramos a Deus o nosso amor em servir. Para encerrar, eu quero levar você a refletir sobre mais algumas coisas. Nós temos aprendido que existem algumas maneiras de nós fazermos evangelismo ou missões. O Senhor não nos liberou da responsabilidade missionária. Cada crente em si mesmo é um missionário. Nós podemos exercer missão com joelhos, orando. Nós podemos exercer as missões indo, obedecendo a ordem de Jesus, indo e evangelizando. Nós podemos exercer missões, fazer missões contribuindo, enfiando a mão no bolso, porque o Senhor Deus tem confiado a alma dos nossos semelhantes em nossas mãos. As almas que estão perdidas nesse mundo, o Senhor está esperando eu e você fazermos alguma coisa em prol delas. O Senhor diz que Ele vai nos ensinar, através do seu Espírito, a guardar, a praticar e a exercer o amor. Eu encerro então essa palavra dizendo um grande mandamento e uma grande comissão: ame a Deus, ame o seu próximo, demonstre o seu amor obedecendo ao ide, tendo a alegria de ver quando um pecador se arrepende. Eu relutei em entregar essa palavra hoje porque domingo à noite a temática costuma ser outra, mas salvo engano eu percebo que a maior parte dos que se encontram aqui
são pessoas que já conhecem o Evangelho, já pertencem a Jesus. E eu encerro essa fala dizendo: o Senhor Jesus está esperando você fazer a sua parte. Então faça a sua parte. Recline a sua cabeça, nós vamos orar nessa hora. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelo pecado de não fazermos discípulos. Nós pedimos perdão pelo pecado de não evangelizar. Nós pedimos perdão por não estarmos sendo testemunhas fiéis daquilo que o Senhor nos confiou. Mas eu oro não só por minha vida, mas por toda essa amada congregação. Oro para que o Senhor desperte entre nós um amor às almas perdidas, de tal maneira que isso nos incomode. Quando nós tivermos uma experiência com alguém que está se perdendo, que a ousadia que vem do céu, no poder do Santo Espírito, nos faça testemunhar, nos faça interromper aquela caminhada de trevas e morte, e nos faça chamar aquele que anda perdido para a luz que é o Senhor. E no nome de Jesus, nós queremos fazer a nossa parte. Senhor, dá-nos a alegria de vermos ainda esse ano pessoas que irão descer as águas batismais, porque obedeceram o ídolo do Senhor. Em Teu nome, eu abençoo a nossa amada igreja, esta querida congregação, para que vá e dê frutos, e que os seus frutos permaneçam para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém e amém. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E nós estamos fazendo uma coisa aqui às terças-feiras. Nós estamos orando ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Que Deus abençoe você, seja você um ceifeiro do Senhor.